Na nossa 18ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos mostrar as fases do potencial de ação cardíaco, que é uma continuação da aula anterior, que eu mostrei para vocês o potencial de ação cardíaco. Aqui a gente vai entender com detalhes as fases do potencial de ação cardíaco. Essa aula, obviamente, a gente precisa dos conceitos que a gente estudou referente ao gradiente de concentração na célula, o equilíbrio eletroquímico e o potencial de ação propriamente dito, que tem aqui nas aulas do curso de Fisiologia da Escola de Ciências da Vida. Então, se você não tem familiaridade com esses temas, eu aconselho vocês darem uma olhadinha aí nessas aulas que eu falei para vocês, mas se você já tem uma certa familiaridade, essa aula fica mais tranquila para vocês entenderem, porque a gente vai utilizar muito dos princípios que a gente viu lá para essa aula, beleza? Então, especificamente, nessa aula eu vou mostrar para vocês a correlação da condutância dos íons, ou seja, o quanto eles transitam através das membranas da célula muscular cardíaca em relação ao potencial de ação cardíaco. E com base nessa correlação que a gente vai ver aí, nós vamos utilizar isso como base para entender os mecanismos das fases do potencial de ação cardíaco, beleza? Então nós vamos bem devagar nesse ponto aí para a gente entender que tem um mecanismo relativamente complexo, tá? Então a gente tem que ir com bastante calma para a gente conseguir entender esse processo, beleza? Então vamos lá mostrar primeiro essa parte da condutância iônica, que os íons que participam ativamente no potencial de ação do músculo cardíaco são o sódio, o potássio e o cálcio. Isso a gente já tinha visto lá quando a gente estudou a musculatura lisa, também tinha visto quando a gente estudou a musculatura estriada esquelética, que o sódio e o potássio têm um papel importantíssimo, mas no músculo cardíaco esses três vão desempenhar um papel fundamental para desempenhar um potencial de ação no músculo cardíaco. E aqui, essa imagem aqui que vocês observam, essa figura, nós temos aqui o potencial de ação de uma fibra rápida, né? Que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior. Então aqui nós temos no eixo X o tempo em milissegundos e no eixo Y milivolts. Só que aqui nós temos dois gráficos, tá? Vamos colocar uma barrinha aqui para a gente separar um do outro. O que nós vamos ter aqui? Vamos explicar devagarzinho. Primeiro de tudo, nós temos as fases, né, que a gente tinha mostrado na aula anterior. Então, que é a fase 4, a fase de repouso. Quando a célula quer desencadear um potencial de ação, nós partimos da fase 0, que é a despolarização. Fase 1, a repolarização precoce. A fase 2, o platô. A fase 3, a repolarização e volta de novo para o repouso, que é a fase 4. Então, esse gráfico aqui é isso aqui. E esse gráfico aqui de baixo, essas linhas daqui de baixo, o que é isso daqui? Isso nada mais é do que a condutância, ou seja, o trânsito dos íons através das membranas, né, das células musculares cardíacas, no momento em que está ocorrendo o potencial de ação da célula. Então, nós temos a condutância do íon sódio, do cálcio e do potássio. Vamos entender cada ponto, a gente consegue observar no gráfico alguns pontos importantes para entender esses picos, tá? Então vamos colocar aqui primeiro uma barra para mostrar aqui o ponto da fase 0 até a fase 1. Então veja, na célula muscular cardíaca, então, da fase 0 até a fase 1, né, para começo da fase 1, nós temos uma despolarização abrupta, ou seja, em 90 graus a gente muda muito rápido, mas muito rápido mesmo, a voltagem da célula muscular cardíaca. Essa mudança abrupta é por decorrência de uma ativação super rápida dos canais de sódio. Então, ou seja, eles são ativados, veja, conforme esse pico sobe, esse pico também sobe. Então, o trânsito de sódio através das membranas também é muito alto nessa ocasião. Só que ele sobe e tem um declínio. Por que nós temos esse declínio? Porque o canal de sódio aqui, que abriu muito rápido, ele também fecha muito rápido. E olha só que interessante. Quando ele fecha, nós temos aqui, no momento intermediário, né, que é do pico onde ele abriu e logo ele fechou, nós temos a abertura aqui de alguns canais de potássio. Então eles abrem e começam a permitir o trânsito do potássio através das membranas. Só que os canais de cálcio aqui, eles começam a ser ativados um pouco depois. O cálcio tem carga positiva, ele vai tender a entrar na célula, o potássio vai tender a sair. Então, enquanto esse canal está ativado, o canal de sódio está fechado e o canal de potássio está fechado, a célula vai tender a repolarizar. Por isso que a gente tem esse pico aqui de declínio da voltagem. Só que os canais de cálcio, né, a condutância do íon cálcio começa a subir lentamente. Então ele começa a subir e a condutância do íon potássio se mantém estável até um certo período de tempo. Como ele se mantém estável e a condutância do íon cálcio começa a subir, nós temos novamente uma subida bem pequena na voltagem, mas bem pequena mesmo, mas ela tende a se manter até um certo ponto, né, que é o
a fase do platô. Quando a gente chega aqui num ponto zero, vamos traçar aqui um outro paralelo aqui até chegando na condição de repouso. Quando a gente chega aqui no ponto zero, né, nesse ponto zero, os canais de cálcio já começam a se fechar. Então, ou seja, a condutância do cálcio começa a diminuir, mas a condutância do potássio continua. Então ele começa a cair, vai caindo a condutância do cálcio, a condutância do potássio continua, e a célula vai tendendo a repolarizar. Quando chega nesse ponto, na condição de repouso, né, a condutância do potássio, ela cessa. E aí nós voltamos para a condição 4, aqui a fase 4, que é a fase de repouso. Se quiser desempenhar um novo potencial de ação, voltamos aqui no zero, e aqui nós temos novamente essa condutância desses íons. Então eu mostrei para vocês esse processo de condutância, agora nós vamos ver os mecanismos de cada fase, e com base no que a gente viu, a gente vai utilizar como princípio para entender esses processos, beleza? Bem devagar, com bastante calma para a gente entender. Então vamos começar falando da fase 0, que é o momento na qual o influxo de sódio aumenta abruptamente na célula muscular cardíaca, ou seja, nós temos aquele pico quase a 90 graus, né? Ele não é exatamente 90 graus, mas é quase 90 graus, para promover ali a despolarização super rápida da célula muscular cardíaca. Então vamos colocar aqui o gráfico novamente, né? Então é esse ponto que a gente vai explicar, que é este pico aqui. Neste ponto aqui, exclusivamente vai estar atuando o íon sódio, tá certo? Então vamos colocar esta imagem aqui, tá? Vamos pôr a legenda dessa imagem. Então o que nós temos aqui? Então nós temos o íon sódio, temos o potencial de membrana da célula muscular cardíaca, no repouso é menos 90 mV, então o interior é mais negativo do que o exterior, então nós temos o interior negativo, o exterior positivo. Temos duas comportas que nós chamamos, uma de comporta de ativação e outra comporta de inativação. E aqui nós temos a força que vai promover a entrada ou saída do íon em questão. Então, em laranja nós temos a força química, é o gradiente químico, e em verde nós temos a força eletrostática, o gradiente eletroquímico. Então, como a gente já aprendeu, o sódio ele está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro. Então, a tendência natural da força química é forçar ele para entrar. E, obviamente, o sódio, como tem carga positiva, a tendência dele é migrar para um lugar onde tem carga negativa. Então, a força eletrostática também joga ele para dentro. Nessa condição, onde nós estamos com 90 mV, né, menos 90 mV, esta comporta aqui, a comporta M, a comporta de ativação, ela está impedindo da entrada do íon sódio aqui para a célula. Nós tínhamos visto lá que nos processos de potencial de ação, despolarização, repolarização e hiperpolarização, para ocorrer a despolarização nós precisamos atingir um limiar. E esse limiar é atingido com o influxo gradativo de sódio, por intermédio da ativação de canais de sódio químico dependente, e aí nós temos o ponto em que nós atingimos o limiar, e aí ocorre a abertura rápida de diversos canais de sódio voltagem dependente. No coração, esse processo é um pouco diferente. Nós não necessariamente dependemos de um ligante químico, de um canal de sódio químico dependente, para abrir essa comporta aqui. Qualquer variação, mas qualquer variação mesmo do potencial de membrana da célula muscular cardíaca passar de menos 90 mV para menos 65 mV, isso vai fazer com que estas comportas, existem várias dessas comportas nas células musculares cardíacas, se abram de uma única só vez. Veja que então nós passamos de um estado menos 90 mV para menos 65 mV, então aqui é mais positivo que isso aqui. Essa carga, essa diferença aqui já é o suficiente para fazer com que essa comporta abra. E aí o sódio vai começar a entrar com muita intensidade. Essa alteração de potencial, aí que a gente pode observar, pode ser feita de diversas formas, como por exemplo uma descarga elétrica, pode ser por uma batida, uma pressão feita na célula muscular cardíaca. Então nós não necessariamente precisamos de um ligante, de um canal iônico químico dependente para promover isso aí. Não, qualquer variação do potencial de membrana abre a comporta de ativação. Então só o fato dela ficar um pouco menos negativa, ela já permite o influxo aqui do íon sódio. Então ele vai começar a entrar e obviamente nós vamos começar a distorcer aqui o potencial de membrana da célula. Ele vai começar a entrar e vai chegar a zero. Então nós apenas temos aqui, num momento, a força química atuando, né? Como a variação do potencial de membrana ficou zero, a força eletrostática
não vai atuar aqui para permitir a entrada do íon sódio. Mas ainda nós temos a força química, porque a concentração do sódio do lado de fora ainda é muito maior que do lado de dentro. Ele continua entrando. Então ele vai continuar entrando, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma alteração, ou seja, uma despolarização de membrana da célula muscular cardíaca. Então o interior vai passar a ficar mais positivo do que o exterior. Então nós vamos ter um interior positivo e exterior negativo. E o potencial de membrana aqui da célula vai ficar mais 20 mV. Dessa maneira, nós vamos começar a alterar algumas coisas. O que nós vamos alterar? Nós vamos ter a força eletrostática, então, empurrando o sódio para fora. Né? Porque a tendência dele agora é sair. Mas ainda o gradiente químico do sódio força a sua entrada. Quando chega num ponto aonde nós atingimos uma voltagem de mais 30 mV, vai entrar em ação o que nós chamamos da comporta de inativação. Essa comporta, ela tende a travar a entrada do sódio no momento em que chega na voltagem de 30 mV. Ela é ativada e aí bloqueia a entrada do íon sódio. Então por que ela é inativação? Porque ela não permite que o sódio entre novamente aqui na célula, estando numa condição de mais 30 mV. Então veja, esse processo ele é incrível, incrivelmente rápido mesmo. Nós temos a comporta de ativação, que ela começa a permitir a entrada do íon sódio no momento em que a voltagem começa a ficar mais positiva dentro da célula. E quando nós chegamos a uma voltagem de 30 mV, mais ou menos, nós temos lá, tivemos a despolarização da célula, chegamos nessa voltagem, aí a comporta de inativação vai bloquear a entrada do íon sódio. Aqui, basicamente, o papel do íon sódio na despolarização acabou, beleza? Passando agora para a fase 1. Que é o momento no qual temos uma corrente transitória para fora de potássio da célula, resultando em uma repolarização precoce. Então veja, na fase 0, nós tivemos aquele pico super rápido, o sódio entrou rapidamente e já parou de entrar, quase que no mesmo instante. E aqui nós vamos ver esse ponto do pico para uma leve descida, um pequeno declínio aqui, que é a repolarização precoce. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma condição, então, na qual a gente já estudou que uma célula possui muito mais potássio do lado de dentro que do lado de fora. E aqui a célula está despolarizada. E aqui nós temos as duas setas, que, obviamente, são os gradientes eletroquímico e gradiente de concentração. Como o interior está positivo, o gradiente eletroquímico vai forçar a saída do potássio. E o gradiente de concentração também, tá certo? E esses canais aqui que vão estar abertos, no momento em que ocorre o pico de despolarização, nós vamos abrir esses canais chamados de canais que possuem uma corrente transitória para fora. Então a tendência dele é sair mesmo, tá? O que vai acontecer? O canal de potássio vai abrir, ele vai sair, e veja que logo um pouquinho depois, mas bem um pouquinho depois, nós começamos a ter a ativação aqui dos canais de cálcio. Mas é bem pouca ativação, tá? Então poucos canais são abertos, os canais de cálcio, tá? Então eles ainda estão fechados, alguns poucos vão abrindo. Só que esses poucos que abrem não são capazes de contrabalancear a saída do íon potássio. Então por isso que nós temos esse abaulamento aqui, essa queda que nós chamamos de repolarização precoce, por decorrência da saída do íon potássio ser muito intensa, ou seja, está diminuindo a quantidade de cargas positivas dentro da célula e não está entrando novamente cargas positivas dentro da célula, o que impede o contrabalanceamento, e nós temos essa parte aonde temos a repolarização precoce. Mas, obviamente, os canais de cálcio vão sendo ativados aos poucos, né? Esses canais de cálcio, na célula muscular cardíaca, eles têm o que nós chamamos de ativação lenta, como também tem a parte de inibição lenta. E isso a gente vai ver aqui na fase 2, que é a fase do platô, que é o momento na qual temos a ativação progressiva dos canais de cálcio e a continuação da atividade dos canais de potássio. Aqui é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção para a gente entender esse processo. Então vamos ver aqui que é o potencial do platô. Então o que nós temos aqui? Os canais de potássio estavam abertos e os canais de cálcio começaram a abrir. E aí nós começamos a ter os influxos aqui de cálcio para dentro da célula por intermédio do gradiente de concentração. Mas, como o interior aqui da célula muscular cardíaca está positivo, a tendência é fazer com que o cálcio saia. Mas como a concentração do íon cálcio é muito maior do lado de fora que do lado de dentro, ele consegue vencer o gradiente eletroquímico e consegue entrar. E nessa ocasião, na fase 2, onde nós começamos a ter novamente uma leve subida da voltagem lá da célula, uma coisa importante vai acontecer. Nós vamos ter lá os canais de cálcio funcionando, ok?
Só que nós vamos ter outros canais de potássio funcionando também. Porque observa o seguinte, como as diferenças de concentração do íon potássio é muito grande do lado de dentro com do lado de fora, e nessa condição que ele se encontra, o gradiente eletroquímico também está favorecido para o potássio sair, ele, se tivesse apenas esse canal aqui de influxo para fora do canal de potássio, né, a corrente transitória para fora, ele ia sair com tanta violência, mas com uma quantidade tão grande, que a quantidade de cálcio que iria entrar não ia ser o suficiente para manter o platô. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter outros dois canais que vão fazer um efeito de corrente de retificação de potássio para dentro. O que é essa corrente de retificação? Esses canais eles vão contrabalancear a saída do potássio, de modo que não saia tanto potássio assim. Porque se eles começarem a sair demais, obviamente o platô não iria existir, porque o cálcio não iria conseguir compensar essa saída excessiva do íon potássio. Então esses dois canais aqui, eles vão fazer uma modulação complexa aqui com o canal que tem uma corrente de transição para fora, e eles vão fazer uma retificação do potássio para dentro. Aí o que vai acontecer? A corrente do potássio vai diminuir. Então a quantidade de potássio que vai estar saindo vai ser um pouco menor do que nessa condição inicial, que é a fase 1, que é a fase da despolarização precoce. Então aqui nós começamos a ter esse processo aqui. O platô ele se sustenta por um certo período de tempo. Por que ele sustenta até um certo período de tempo? Porque quando chega num certo patamar, esses canais de cálcio são ativados, só que chega numa certa voltagem, que depois que eles estão ativados, essa voltagem trata de ir fechando eles aos poucos, certo? Conforme vai diminuindo aqui a voltagem, esses canais de cálcio são ativados e são bloqueados aos poucos, dependendo sempre da voltagem. E aí a gente passa para a fase 3, que vai ser o momento na qual os canais de cálcio se fecham e permanecem ativos os canais de potássio para a repolarização final. Que é isso que eu falei para vocês. Eles são abertos bem devagar e vão fechando lentamente também. Que vai ser essa parte aqui que a gente vai ver aqui. Então vamos pegar aqui, novamente, as condições de gradiente eletroquímico, gradiente de concentração. Quando chega aqui num limiar onde nós temos a voltagem igual a zero, os canais de cálcio eles começam a fechar com bastante intensidade. Eles vão fechando e conforme vai diminuindo aqui a voltagem para uma condição negativa na célula muscular cardíaca, eles vão fechando cada vez mais. Vai chegar num momento que eles vão se fechar quase que na sua totalidade. Só que chega nesse ponto onde eles vão fechando lentamente, o contrabalanço aqui do íon potássio já consegue superar referente ao influxo de cálcio para dentro da célula. Então ele vence essas barreiras e o íon potássio começa a sair e a célula começa a repolarizar. Quando ela chega no estado negativo aqui, então o interior da célula já passa por um estado que nós chamamos de estado negativo ou quase que condição de repouso, está tendendo ao repouso. Então o potencial de membrana está negativo, né? Então, ou seja, o interior está negativo, o exterior está positivo. E quem está atuando aqui? Novamente, aqueles outros três canais com diferentes condutâncias, né? Então eles vão estar jogando o potássio para fora. E obviamente o cálcio vai tendo, que eu falei para vocês, o fechamento progressivo dos canais, para que dentro da célula muscular cardíaca nós começamos a voltar para uma condição negativa. E aí na fase 4, né, é o momento na qual a voltagem retorna às condições iniciais, que é menos 90 mV, para uma célula, que é uma fibra de potencial de ação de fibra rápida. Então isso é menos 90 mV para uma fibra rápida, para uma fibra lenta é menos 65 mV, é uma coisa um pouquinho diferente. Tá? E o potássio entra em equilíbrio químico e eletrostático. Como é que é isso? Bom, então aqui nós já estamos vendo aqui a parte final quase aqui da fase 3, chegando aqui na fase 4. Veja que quando a gente chega aqui já na parte final, nós já começamos a ter novamente uma diminuição da condutância aqui do íon potássio, e ele tende a voltar nas condições normais. O que vai acontecer? Então nós temos aqui, então, novamente o gradiente eletroquímico, o gradiente de concentração, está quase próximo aqui de menos 90 mV. Quando vai chegando nessa ocasião, quase menos 90 mV, os canais de potássio que promovem uma corrente transitória para fora, eles são inativados. E ainda permanece funcionando nessa ocasião esses outros dois canais que vão fazer o que nós chamamos ali, citei para vocês, da corrente de retificação de potássio para dentro. Tá? Então eles vão continuar atuando, obviamente eles jogam potássio para fora também, só que eles vão continuar atuando. Só que vai chegar num momento que, veja, o gradiente eletroquímico e o gradiente de concentração do potássio vai se contrabalancear igualmente, ou seja,
a quantidade da força que vai fazer com que o potássio entre para a célula referente ao gradiente eletroquímico e a força que vai fazer com que o potássio saia da célula vai ser igual. Nessa condição, onde causa o equilíbrio de saída e de entrada, né, são forças que estão iguais. Então, se essas forças estão iguais, elas vão se anular mutuamente e não teremos mais a movimentação do íon potássio através das membranas da célula muscular cardíaca para promover aí a repolarização da célula. Se nós voltarmos aqui para a fase 0, que vai ocorrer essa despolarização super rápida, esse aumento abrupto da voltagem referente à diferença de potencial aqui de membrana da célula muscular cardíaca, esses canais aqui que promovem uma corrente de retificação, eles vão parar de funcionar. Nessa condição, despolariza de uma única só vez. E quando nós temos uma diminuição relativa aqui da voltagem, quase voltando para valores de 0, mas ainda não, esses canais tornam a ativar e permanecem ativados até a fase 4. Quando chega na fase 0 depois, eles são inativados por decorrência daquela despolarização super forte causado pelo influxo abrupto do íon sódio, beleza? Então é isso que vai acontecer de trânsito de íons quando nós falamos do potencial de ação muscular cardíaco, das fases, beleza? Um pouquinho complicadinho de entender, mas a gente tratou com uma certa quantidade de detalhes. Se tiver dificuldades, vai voltando o vídeo em cada ponto para ficar fácil para você entender, beleza? Das referências que eu utilizei, a maior parte da informação está no livro do Lieve, tá? Você vai encontrar muito pouca coisa mesmo no livro do Guyton, referente a esse mecanismo. Então, isso está muito mais descrito aqui no livro do Lieve, tá? Então, eu aconselho vocês darem uma olhada aqui neste livro, beleza?